boa noite a todos. Com uma imensa alegria que eu estou aqui hoje, né, depois de um ano, né, que eu fiquei sem vir no evento. Então eu fiquei muito triste porque o meu voo deu pane no avião quando eu estava vindo para cá no evento do ano passado. E eu acabei ficando em Bauru, não consegui vir para cá. E aí era meia-noite, eu estava lá falando com a Paloma: Paloma, eu não tenho como ir, está com pane no avião e não vou chegar a tempo. Então eu fiquei esse um ano aguardando o convite e ele veio. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, conversando um pouquinho sobre tecnologia. Eu parabenizo a comissão organizadora, agradeço, Paloma, pelo convite. Como a professora Nair disse, nós estamos organizando o Enancib e não é um trabalho fácil organizar evento, né? Dá muito trabalho, mas quando chega no final a gente fica tão feliz que tudo deu certo, né? Então eu acho que tem trabalho sim, mas muita alegria no final, e aí o crescimento da própria área que acontece nestes eventos, esse diálogo, né, com vocês, conosco, com os pesquisadores. Então é um momento muito gratificante. Eu gostaria também de parabenizar a Miriam Piazza pela apresentação e pelo trabalho que ela vem desenvolvendo junto à Biblioteca de São Paulo. E já dizendo que vamos trocar umas figurinhas, porque lá em Marília eu tenho atuado numa biblioteca escolar, né, com tecnologia, e temos uma confraria de informática numa biblioteca escolar. Vamos trocar figurinhas aqui. Bom, o que falar sobre a biblioteca e o mundo digital, o mesmo caminho. Como a Paloma falou, né, no resgate do que foi a semana, vocês discutiram com especialistas de direitos autorais, propriedade intelectual, né, produção e acesso legal à informação na internet. Então eu pensei em trazer para vocês um pouco da tecnologia, para a gente pensar em que mundo estamos, em que momento nós estamos da sociedade. Então, com base em tudo que vocês viram com os especialistas da área de direito e de diferentes áreas, vamos ver um pouquinho como é que está a tecnologia, como está a sociedade neste momento. Bem, vou começar usando uma definição do nosso colega Sayão, né, de que as bibliotecas digitais são sistemas bastante complexos que integram um conjunto de serviços voltados para a captura, a catalogação, o armazenamento, a busca, a recuperação, a preservação e a gestão da informação digital. E é sobre essa ideia, né, essa definição que eu vou trabalhar nos próximos slides. E aí, essencialmente, uma biblioteca digital é um sistema online que proporciona acesso a uma grande variedade de conteúdos e disponibiliza elenco diversificado de serviços voltados para a gestão da biblioteca e de seus estoques informacionais e para a disseminação e o acesso a esses estoques. Bem, então, tiramos aí, né, a ideia de bibliotecas digitais. Nesse texto, que é um texto que foi encomendado ao professor Sayão, sobre uma arquitetura genérica para bibliotecas digitais, e é para pesquisas junto ao GST8 da ANSIB, ele de forma bem prática, ele traz a biblioteca em várias camadas, né, essa arquitetura em várias camadas. A camada que fica aqui embaixo é a de metadados e de conteúdos digitais. Então, durante a semana vocês discutiram como trabalhar esses conteúdos, sem infringir as leis, não é? Ou usando licenças flexíveis nesse conteúdo. Aqui na camada do meio nós temos a camada de serviços e funções. Então, como Miriam disse, nós estamos trabalhando nesse momento em interligações, né? Você tem um objeto aqui que está ligado com outro ali, né? E você vai fazendo meio que um mashup entre esses documentos. E aí, que vão estar aqui, aqui eles vão aparecer em serviços, e para isso nós temos os serviços técnicos, temos que pensar como fazer com que essas fontes se integrem, e aí vem a interoperabilidade, quais são os serviços para o usuário. Então aí vem outro ponto que vocês discutiram a semana, que é o acesso a essa informação, como propiciar esse acesso, né? E aí uma parte mais administrativa de como customizar, trabalhar a gestão do acesso para diferentes conteúdos. E lá em cima vai estar a camada, que nessa camada nós temos pessoas
com diferentes ações interagindo. Então, aquele usuário final que vai usar o nosso ambiente de biblioteca digital. Temos aquele usuário que ele é o desenvolvedor de todo esse sistema, nós temos aquele usuário que é o profissional, por exemplo, bibliotecário, que vai atuar nesse ambiente. Então, como trabalhar nessa camada? Tá? E a partir de agora eu vou mostrar ambientes informacionais digitais. Nós vamos estar vendo a camada, mas lembrando que essa camada não é simples uma página web, está nesse contexto todo de uma arquitetura de bibliotecas digitais. Vamos começar aqui. Eu trouxe aqui uma página da Unesp, e essa página é um catálogo, tá? E a gente vê muito biblioteca com catálogo. E por que é a primeira que abre, né, a série aí de ambientes digitais? Porque quando nós começamos a pensar, no final da década de 60, ter um catálogo usando usando computadores, então nós passamos a ter o quê? O acervo representado num catálogo. Tá? Então nós tínhamos a representação de um acervo que estava lá, protegido sob as leis, constituído conforme as leis de mercado, de direitos autorais. Tá? E ele aparece nessa interface de acervo. Bom, com o avanço da tecnologia, começou a se perceber que era possível incorporar a essa representação o conteúdo, o objeto, a obra. Tá? E aí a obra vai aparecer como? Em um formato digital. Tá? E aí então começa a aparecer na literatura, né, bibliotecas digitais. Biblioteca digital, por exemplo, de teses e dissertações, que foi muito disseminada. Tá? O que essa biblioteca digital de teses e dissertações, de um modo geral, tem? Um catálogo, que representa um acervo, e o objeto, que é a tese ou dissertação em formato digital. Bom, até aí, também nós estamos falando de leis, né, e de objetos que correspondem às leis vigentes. Bom, mas lá na ideia do Sayão, né, a ideia que nós temos de bibliotecas digitais não é só aquela parte de baixo, né, representação, conteúdo. Você tem o quê? Serviços, tem interação, né, então aí começa a aparecer outras atividades, funções aqui dentro de ambientes de bibliotecas digitais. Vamos começar aqui por uma delas, que é, por exemplo, a BDTD do IBICT. O que é a BDTD do IBICT? Tá? Uma biblioteca digital de teses e dissertações, mas ela não é uma biblioteca digital de teses e dissertações como essa anterior aqui. Opa. Como essa aqui, não é? Essa aqui ela tem objeto digital. Essa aqui, ela tem representações. Ah, então ela faz o quê? Harvest, coleta de metadados em diferentes ambientes de bibliotecas digitais. Da USP, da Unesp, da Unicamp, de todas as universidades que fazem parte desse consórcio. Então, ele vai, puxa o metadado, né, e aí já começa um acordo de cooperação. O que vai puxar? O que vai mostrar? Tá? Então, quando nós entramos numa biblioteca como esta aqui, tá? Na verdade, nós temos o quê? Uma interface, né, que tem um sistema que vai ficar guardando em algum lugar as representações do que tem lá em diversos lugares. Aquela camada mais baixa de conteúdo estão nas universidades, e aí você faz um harvest, uma coleta, armazena num lugar e o usuário acessa esse lugar. Bom, quando o usuário acessa, ele não está acessando o documento, ele está acessando a representação. E quando ele quer o documento, então ele vai até a fonte origem para ter o documento. Tá? Então aí começa a aparecer a ideia de ter o que? Arquivo aberto para coleta de metadados. Bom, aí aqui eu trouxe uma outra biblioteca, tá? Já fugindo um pouco, né, desse caminho de biblioteca, mas a ideia de trazer uma biblioteca diferente, com signos, tá? Essa biblioteca, ela tem a mesma ideia de acervo, conteúdo, representação, objetos digitais, mas agora o objeto digital, ele não é mais, para cá, né, aquele objeto textual, aquele formato tradicional, mas uma obra aqui, por exemplo, Branca de Neve,
tá, ela se apresenta para pessoas com alguma necessidade especial. Então, ela se apresenta em formato de livro, tá, em formato com som e línguas de sinais. Tá? Então, agora lembra, alguém disse, olha lá a capa do livro, não é? Tem direito de imagem, a Paloma disse. Então, aqui também já temos mais atores que estão envolvidos nesse processo de produção, né, e disseminação de informações, e que aí a parte de direitos autorais vai ser aumentada, né, nesse contexto de bibliotecas. Bom, vou parar um pouquinho e vou trazer agora isso, né, nós tínhamos bibliotecas tradicionais, que eu não sei se daqui a alguns anos vamos chamar de tradicionais, porque parece que o tradicional vai ser o digital, tá? Mas não vamos entrar nesse discurso agora, né? Mas daquelas que nós chamamos tradicionais, passamos a ter a representação dessa tradicional, catálogo em ficha passa a ser um catálogo digital, aliado ao catálogo digital se incorpora objetos digitais, né? Esses objetos inicialmente estavam desprotegidos, aí de repente nós começamos em seguida nós passamos a ter bibliotecas digitais que não são oriundas de bibliotecas tradicionais, mas que já nascem no contexto do digital. Tá? E aí, de novo, como é que nós vamos trabalhar isso segundo a lei, né, brasileira de direitos autorais? E aí nós vamos começar a perceber que novas tecnologias vão sendo incorporadas até a gente perceber que tem uma rede, né, uma federação de bibliotecas, uma rede de bibliotecas interligadas e de ambientes em que essa ideia da coleta de metadados, tá, ela vai se intensificar também para a coleta de objetos. Vamos lá. Então, ó, na atual sociedade, parando um pouquinho, vamos pensar a atual sociedade. O que é que nós temos? Nós temos um ambiente colaborativo, tá? A web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, enfim, né, seja qual for a tendência aí que vocês vão usar para essas webs, o que nós percebemos hoje é uma web em que os usuários estão querendo colaborar. Tá? E, pensando nisso, né, são desenvolvidos sistemas, plataformas, para que o usuário possa cada vez mais, né, atingir esse seu objetivo de colaboração. Então, hoje o usuário faz blog, não é? Ele se manifesta via blog. Ele disse isso, ele manifesta via blog. E as bibliotecas também. Tá? E no blog, o que vai ter? Não é? Vai ter a imagem do livro que acabou de chegar na biblioteca. Mas olha, sinto, mas não vai poder, né? Porque nós temos alguma coisa que não vai permitir que a gente faça isso. Mas, puxa vida, mas é um blog, né? Mas é um blog institucional. Mas os usuários querem ver isso, querem saber o que acontece. Os nossos usuários usam blog. Né? As nossas crianças na confraria de informática fazem blog. Os nossos colegas da terceira idade, na atividade que eu tenho com a UNAT, fazem blog. Gostam de blog, querem usar blog. E querem que as nossas bibliotecas usem blog. Né? E não é só para troca de mensagem, mas saber assim, o que foi incorporado no acervo. Eu preciso saber, isso é tão bom, preciso saber o que está acontecendo. Não, vai lá no catálogo, ver o que aconteceu no acervo. Não, eu não quero, eu quero blog. Eu quero ter uma ferramenta que na tela eu tenho lá o meu Twitter, o meu Foursquare, meu blog, várias plataformas, e fica ligado o tempo todo, e sempre que alguém, né, da minha rede posta algo, eu fico sabendo o que está acontecendo. Isso é mais ou menos, tá, o que nós estamos vivendo hoje. Né? Isso, Silvana, com muitos anos, né, e a turma mais jovem, o tempo todo plugado nas redes, que é tudo que está acontecendo. Bom, e aí vem Twitter. Vamos nos comunicar rapidamente. Que ótimo. Também temos a nossa Biblioteca Nacional. Enfim, eu escolhi, gente, alguns para fazer. Tem milhares, tá, desses ambientes. Então, a Biblioteca Nacional usa o Twitter. Né? E no Twitter também a gente pode mandar imagens, não é? Pode estar fazendo, enfim, usando citação de alguém. Então, tudo isso também vem para o ambiente. E tem uma comunidade enorme usando essa plataforma. Facebook, uma rede de pessoas que vão colaborar. Tem ambiente de bibliotecas digitais, discutindo bibliotecas digitais lá no Facebook, dizendo o que está acontecendo, o que está sendo produzido.
Wikipedia. Ah, aí. Construção colaborativa, falando da Biblioteca Florestan Fernandes. YouTube, postagem de vídeos. As pessoas estão produzindo material e estão tornando esse material disponível em rede colaborativa. Isso aqui é a comunidade querendo fazer isso. Biblioteca já usando também. Flickr, tá? Eu faço foto, coloco lá no ambiente colaborativo. Bom, nesses ambientes, tá? Eles vão fazer com que essa nova geração, ou eles estão fazendo isso, que essa nova geração já cresça no ambiente de colaboração. Meio assim, mas eu que estou produzindo, eu estou fazendo, tá? E eu quero tornar isso público para quem tiver interesse. E parece-me que isso vai um pouco desvinculado do direito autoral. Eu não estou tão preocupada que essa imagem aqui é do X ou do Y, mas eu quero colocar lá. Eu fui, por exemplo, no Teatro Municipal, achei lindo, maravilhoso, achei foto lindíssima e eu quero colocar na rede para as pessoas poderem ver. Que coisa linda que tem aqui em São Paulo, teatro, o que é o teatro? Né? Aí alguém vai encontrar essa foto e vai começar a puxar essa foto lá na Wikipedia que fala do teatro. Né? Pode usar essa foto para criar um vídeo que vai dizer sobre teatros. Enfim, vai usar essa foto, né, para a criação de novos conteúdos. Bom, o desejo da sociedade parece que é esse. Né? As leis parece que não estão abertas a isso. Então nós estamos num momento em que as leis, tá, fecham ou seguram a criatividade da humanidade, o desejo da humanidade nesse momento do uso da tecnologia. Tá? O uso da tecnologia, né, porque eu estudo tecnologia, que tudo é lindo e maravilhoso, né? A gente tem que saber como usar adequadamente essa tecnologia. E aí, nós estamos percebendo que cada vez mais nós estamos sendo puxados, né? Estamos entrando, trabalhando com a tecnologia, né? E a tecnologia parece que está nos moldando, não é? Então, vem para cá, já liga o celular, já espera alguém mandar uma mensagem, faz alguma coisa. Então a tecnologia está nos moldando e nós estamos deixando a tecnologia nos moldar. Tá? E nós que trabalhamos com tecnologia e com informação, temos que fazer o quê? Moldar as tecnologias também, não é? É para isso, nós temos que desenvolver pesquisa para dizer como deve ser tal tecnologia, como trabalhar isso. E aí é um meio que ser humano, tecnologia, ser humano, e a nossa área tem o dever, né, de estar contribuindo com a humanidade no desenvolvimento, no uso, no acesso das tecnologias e das informações. Tá? Então, isso é hoje. Vamos ver o que está acontecendo nas bibliotecas e ver se o nosso usuário está tendo esses ambientes que ele tem no dia a dia, tá, disponível nas bibliotecas. Aqui, ó, tem uma biblioteca, a apresentação vai ficar e todas elas têm link, depois, se vocês quiserem acessar. Essa é uma biblioteca que eu trouxe para mostrar para vocês que a biblioteca está preocupada com o usuário. Essa biblioteca está no momento em que, na camada lá da interface, ela resolve fazer algumas padronizações, customizações. Então tem, acho que não está dando para ler, né? Mas tem aqui uma Kids. Então essa biblioteca ela pode ter uma interface para criança, tem teens. Essa biblioteca tem uma interface para jovens. Então ela tem uma interface padrão. E aí ela tem interfaces em função de públicos. Tá? Ótimo. Então, quando eu faço interface para público, além de atrair, né, o meu usuário para esse ambiente digital, tá, eu vou buscar o usuário, mas esse usuário é um usuário de Twitter, de Facebook, de vídeo, de construção de informação, de postagem de informação. Então, quando eu fizer isso, eu tenho que fazer o quê? Trazer para ele também as tecnologias que ele está acostumado a fazer e que ele usa no dia a dia, né, para a construção de conhecimento, para a conversa com os seus colegas. Isso eu vou fazer com um adulto. Então, por exemplo, e a gente vai ver mais para frente, eu li um livro, né, eu, usuária, teens, olha,
li um livro, tá? E quero fazer um comentário. E o livro está aqui, tá? Nessa biblioteca, representado lá naquele catálogo tradicional, com um objeto digital ou não. Pode ser que eu nem tenha o objeto digital nessa interface, que alguns chamam de biblioteca digital, mas vamos supor que eu tenha também o objeto digital. Eu li o livro e quero fazer um comentário, quero indicar para alguém. Então eu tenho que ter uma ferramenta dentro dessa, eu gostaria de ter uma ferramenta dentro desse ambiente para me comunicar. Com quem? Quem tiver interesse nesse livro. Tá? Indicar para um colega a leitura desse livro, avaliar o livro, colocar pontos importantes desse livro. Então, e a tecnologia fazendo com que as pessoas se manifestem, né, e se encontrem dentro desse ambiente digital. Bom, mas e aí, se o usuário quiser colocar, inserir nesse ambiente, que possa ser área dele, uma área coletiva, por exemplo, um outro livro e resolver colocar, vou usar de novo, né, a ideia, a capa do livro. Como é que fica? Ah, mas, puxa, eu só quero contribuir, quero dizer o que eu li, o que é importante, quanto deve ser feito. Eu já tenho um problema de novo. Aí, vamos a essa. Aqui eu tenho a biblioteca, né, uma interface mais científica, e aí eu tenho aqui a Story Place, uma biblioteca infantil, e o usuário constrói a história aqui. Bom, ele construi história, ele está produzindo documento. Tá? Como é que vai ficar isso? Esse documento vai ficar armazenado na biblioteca, não vai ficar armazenado, né? É o direito de propriedade, direito moral. O que nós vamos fazer com esse objeto? Esse objeto que é fruto, não é, da manifestação, da construção de conhecimento da sociedade, vai ser preservado ou vai ser descartado? Nós vamos usar só uma interface para ele ir lá criar um livro, ou nós vamos aproveitar essa manifestação e guardar para que outros possam ver, né? E a história, de um modo geral, para a criança é construída numa base já mais ou menos pré-determinada, e ele vai meio que moldando a história, né? E como fica? Outro pode pegar o que ele fez e fazer o remix, vai recriar, vai trabalhar em cima, vai construir, né? Pela lei nós vamos dizer que não vai poder. Mas pelo usuário pode. Eu quero que meus colegas construam comigo essa história. Bom, essa aqui, ó, capa do livro. Então essa opção, essa biblioteca, ela, além de ter, né, além de ter aqui elementos já de nuvem, de tag, já tem uma linguagem mais atual, aqui tem alguns serviços para o usuário, ela tem imagem e representação. Então, como ela trabalhou todas essas imagens da biblioteca? Aqui nós temos elementos de colaboração. Então, eu posso me comunicar com o autor, mandar para outros indivíduos as informações. Aqui, se vocês perceberem, tem redes sociais, eu vou me manifestar, né? E como é que eu vou trabalhar esses elementos dentro dessa biblioteca no contexto de direitos autorais? Vamos para essa aqui. Tá? Uma outra biblioteca, dá uma olhada. O que tem? Twitter, Facebook, o que vocês quiserem. Gmail, LinkedIn, Blogger. Tudo isso é para mandar a informação que o usuário tem aqui para esses ambientes colaborativos. Tá? Vamos a esse. Esse aqui é uma outra biblioteca, e aqui vem eu inseri a forma de comunicação da biblioteca. E essas informações aqui vão ser armazenadas, né? Elas vão ser publicadas depois, publicitadas depois? Não, né? Como vai ser essa comunicação e o armazenamento desses dados? Aqui, e aí eu vou pegar um pouquinho da fala da Miriam, quando ela diz que o profissional, além, né, de coisas, ele tem que aprender a usar essa rede. Então, tudo aqui que eu estou mostrando é profissional, ambiente de bibliotecas, né, e redes colaborativas. E o usuário projetando essa interface, em função, né, creio, do desejo do usuário,
e o bibliotecário ensinando o usuário a usar essa interface. Aqui é um bibliotecário de referência, que é um personal library, né, um bibliotecário pessoal, que ele que conversa com os seus usuários e ele se dispõe a ajudá-lo em busca de informação na web, ajudá-lo na formatação de trabalhos científicos, tudo isso de forma online. Vou fazer um parênteses e fazer um comentário dessa biblioteca aqui, ó, a biblioteca de Yale, tá? Ela não tem mais periódico científico em papel, só digital. Tá? Então, toda a coleção dela está digitalizada. Lá nessa biblioteca, o que aparece são estantes vazias. Então, qual foi o desafio que eles tiveram, né, segundo leis aí, para conseguir não ter mais periódicos em papel? O que eles justificam para não ter periódico em papel? O importante é o acesso, tá? E digitalizado você dá mais acesso do que em papel. Então eles foram atrás de direitos autorais, muito provavelmente fizeram contrato com as grandes editoras, não é? Não digitalizaram sem infringindo as leis, mas arrumaram caminhos para que todo o acervo fosse de periódico fosse digitalizado. Tá? Falando isso com meus alunos, um aluno disse assim: já se viu? Não tem mais um papel, né? Só tem digital. Então como é que o usuário vai acessar a informação? Por tablets, por notebook, né? Não tínhamos lá tradicionalmente estantes, papéis e o usuário indo lendo, né? Agora temos o quê? Um objeto digital, tá? O usuário querendo acessar e uma tecnologia para dar esse acesso. Portanto, a biblioteca agora ela passa a dispor de tecnologia para que o usuário que vai à biblioteca possa acessar aquele objeto digital. Bom, e né, eu disse assim para o aluno, quarto ano: você questiona não ter mais fichário em papel? Não. Pois é, daqui a um tempo nós também não vamos questionar não ter mais periódicos em papel. Ou não. Não é? Tá? Isso é muito para problematizar, para vocês começarem a perceber por onde está indo o mundo. Tá? E se o importante é dar acesso, né, e nós estamos trabalhando neste contexto de dar acesso à informação para a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Nós temos que discutir leis, verificar o que fazer, ir atrás dos direitos, enfim, né, resolver o problema do acesso para o usuário. Esse ambiente não é de biblioteca, e eu não vou entrar nele porque vai demorar um pouquinho, mas aqui é como se fosse um repositório. E o que é importante, né, para vocês analisarem esse ambiente? É que aqui tem, claro, pessoas, né, instituições que podem autoarquivar objetos educacionais. Tá? A partir do momento que o objeto é autoarquivado, né, os usuários desse ambiente, eles fazem recomendações. Tá? 4 estrelas, 5 estrelas, né? Fazem representação em que área do conhecimento ou em que disciplina poderia ser usado esse objeto que lá está. Tá? E mais do que depositar como um simples repositório, existe a área do usuário. E ele cria a comunidade dele, que pode ser a dele, dos pesquisadores da sua área, né, dos seus alunos. Tá? E esses objetos lá depositados, eles são linkados dentro da área. Então, vou pegar no meu caso, se tiver uma área de arquitetura da informação e eu sou membro de uma comunidade, criei a comunidade Silvana Vidotti. Tá? Então, eu posso vasculhar todo o meu ambiente e encontrar um objeto que eu julgo importante para quem vai trabalhar com a arquitetura da informação. Então eu faço o quê? Eu faço referência a esse objeto. Sabe qual é a referência? É um link. Eu vou dizer, eu quero que esse objeto, entre aspas, esteja na minha área. Tá? Como é que ele vai estar? Um linkzinho de acesso aonde ele está, que é a parte original dele. Então aqui nós temos, né, repositórios
que vão além dos objetos e tem principalmente pessoas agindo em cima disso e criando, né, novas áreas de objetos digitais. E aí, quando você pega um especialista da área, você vê como ele estruturou dentro daquele mar de informações, né, o que ele acha importante para determinadas disciplinas. Então aqui nós estamos fazendo o quê? Uma construção também coletiva de materiais, né? Dizendo, olha, eu penso que esse é bom, esse não é, esse deve ser usado nesse contexto, naquele, né? Com um simples link. Tá? Mas o objeto está lá, sendo preservado pela instituição. Bom, mas eu posso só, né, criei a comunidade, devo só usar o que está aí dentro? Não, eu posso usar o que está fora. Eu posso dar link para o que está fora. E o que é que está fora? O que é que eu vou dar link? Tá? Eu posso também colocar um arquivo, sei lá, um arquivo PDF, um e-book, alguma coisa. E aí, como é que eu faço isso? Né? Que é a mesma coisa, por exemplo, nós temos hoje na EAD. Né? Nós estamos vendo um monte de plataforma de EAD, cursos sendo criados e objetos sendo inseridos dentro desse ambiente. Será que podemos, pelas leis que nós temos, pegar um objeto que está numa revista, retirá-lo em PDF e inseri-lo lá dentro da EAD? Não sei se podemos, mas sei que queremos. Tá? Isso eu tenho visto muito, esse desejo de trabalhar esses objetos. Bom, aqui tem memória da sociedade sendo criada. Aqui, tá, nós vamos ter diferentes objetos que vão sendo buscados por essa instituição, recuperados para adolescentes lá na Flórida. E aqui começa a ter uma outra característica desse ambiente, que é a rede, o acesso para celular. Né? Nós não podemos no celular dar um acesso assim, nós temos que diminuir assim. Tá? E via celular, se a gente pensar, a gente poderia estar mandando dentro dessa área algum objeto para cá. Tecnologicamente a gente poderia estar fazendo isso. Tá? Mas ainda não estamos. Nós poderíamos. Esse ambiente, isso eu estou trazendo coisas da tecnologia, que nós já estamos percebendo e que o usuário parece que está muito interessado. Esse aqui é o PubMed, né, que muitos conhecem, que quando você faz uma pesquisa ele traz uma interface assim, né? Mas se você usar, por exemplo, um software de recuperação, uma tecnologia de recuperação semântica, ele consegue, por N variáveis que ele tem, tá? Ele entra nos documentos e extrai parte do documento respondendo a pergunta do usuário. Então, essa tecnologia parece uma tecnologia que o usuário está querendo. E nós vamos ter que pensar como fazer lá nas nossas bibliotecas. Uma outra tecnologia, vale a pena também depois vocês entrarem, vocês conversam com a ferramenta, né? Quem é a presidente do Brasil? E ela vai, sabe onde buscar? Na Wikipedia. Tá? Então, uma ferramenta que está fazendo o quê? Ela está indo em ambientes colaborativos, né? Que ainda são questionados por algumas pessoas e está buscando informação e trazendo para o usuário. Se a gente olhar aqui quem é presidente do Brasil, nós vamos perceber, né, que é Dilma Rousseff, quando ela assumiu, e tem mais detalhes, né? E aí numa parte dessa página aparece a Wikipedia e de onde está vindo essa informação. Então, aqueles ambientes que eu falei colaborativo, em que a sociedade está querendo trabalhar, querendo inserir informações, começam a ser usados em recuperação de informação. Tá? Para fazer com que o usuário cada vez mais converse com a máquina, né, sem ter a barreira da tecnologia, mas que ele possa naturalmente buscar informações em diversos ambientes. Aqui é um ambiente de acesso aberto, não é? Um arquivo aberto. Eu vou lá, extraio e apresento. Tá? Se a gente pensar que nós poderíamos ter um determinado ambiente, ou enfim, um pool de ambientes, né, artigos científicos, vamos pegar a revista científica de acesso livre, nós poderíamos estar desenvolvendo uma ferramenta
que entrasse lá, né, naqueles ambientes de acesso livre, né, e pudesse dar uma resposta para o usuário dessa natureza. Pegando em diferentes lugares. Mas isso é um contexto do acesso livre à comunicação científica. Nosso usuário hoje da web, que é o quê? Que é o acesso livre. O movimento do acesso livre nasce também no contexto de, olha, se é uma instituição pública que está produzindo, né, e a produção ela é custeada pela sociedade, o retorno também tem que ser para a sociedade, portanto, de acesso livre. E se nós intensificarmos esses ambientes de acesso livre, nós vamos poder trabalhar as tecnologias de forma mais fácil para o nosso usuário e buscando em diferentes lugares para responder o que ele está precisando. Mais um pouquinho. Bom, aqui, projeto Gutenberg, e-book, né, gratuito? Projeto Gutenberg de documentos, né, de acesso livre. Aqui, pronto, vamos lá. Isso aqui é um ambiente em que as pessoas dizem o que estão lendo, fazem comentários. Olha as imagens dos livros. E nós temos uma quantidade enorme de pessoas querendo fazer isso. Então há um desejo disso e há uma lei que segura isso. Dá uma olhada nisso aqui, também de comentário. Harry Potter, tá? Só tem 62.755 membros, tá? Que fazem parte da comunidade desse livro. Né? Desses, nós temos 731 resenhas. Olha que coisa magnífica. Né? Nessa construção do conhecimento, gente, o conhecimento ele vai melhorando, não é isso? Nós explicitamos aquilo, nos posicionamos para que outras pessoas possam ler aquilo, se apropriar e melhorar. Olha que ambiente maravilhoso para isso. Viola direitos autorais. Olha esse aqui, um outro ambiente. Também com imagem de todas as obras. Representação e imagens. Bom, e aí agora vamos por uma área comercial, por exemplo, uma livraria. Né? A livraria, hoje, ela tem um perfil de recomendação, não é? Ela rastreia o que eu faço nela. Né? Eu não me cadastro na Amazon dizendo, meu perfil de usuário é XYZW. Não, eu apenas navego, faço compra, né? Coloco na minha área lá como um item desejado e ele vai automaticamente montando o meu perfil. E aí vai fazer recomendações. Né? E aí vai interferir na minha vida. Então, se as bibliotecas começassem a fazer recomendações também para a gente interferir na nossa vida, não é? Coisa boa. Seria isso, eu entrar na biblioteca e dizer, olha, o que tem de novo na sua área e tal. Né? De preferência buscando lá nesse ambiente, vou dar só um exemplo, né? Mas nesse ambiente aqui, por exemplo, o que as pessoas estão falando cientificamente, não é? Por que não ter um ambiente dessa natureza na ciência? Isso aqui vai estar sobre licença Creative Commons, ok? Agora a gente tem o Science Commons também, não é? Então, a biblioteca deveria estar buscando esses ambientes com as licenças flexíveis. Por quê? Porque ela tem uma responsabilidade, a biblioteca, e não dá para ficar violando direito, infringindo lei, não é? Nesse momento. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos posicionarmos, né? Tentar mudar as leis. Né? Sei que tem uma reserva de mercado, uma regra de mercado para isso, estamos no mundo capitalista, mas temos o desejo do ser humano. Tá? E parece que o desejo é colaborar. E a tecnologia tem nos ajudado nisso. Cada vez mais a tecnologia facilita ou propicia, incentiva esse desejo do ser humano de se posicionar nas redes. Então, que tal criar isso também no científico? Tá? Aqui eu trouxe uma ferramenta que vai ser usada agora, claro que é uma ferramenta comercial, tá? Mas ela faz o que? Ela pega dentro da sua biblioteca, pode ser um arquivo, na parte que você tem de arquivo, né, histórico, de documentos, em bibliotecas, nas bases que você assina, em bases de arquivo aberto na web, e ela faz uma coleta do que existe e
e mostra para o usuário. Ah, essa ferramenta logo vai ser, acho que no mês que vem vai ser instalada na Unesp, né? Eu não tenho interface Unesp aqui, mas ela vai vasculhar aquilo que a Unesp acha que é importante, tá? E vai mostrar para o usuário. Então, daqui a pouco nós vamos ter não mais uma biblioteca digital, mas talvez algo, né, que nós chamamos de um ambiente informacional digital. E aí nós vamos ter ferramentas que vão buscar em diferentes lugares informações e mostrar para o usuário. Tá? E os bibliotecários, os profissionais da informação, vão ter que ver quais são os ambientes que ele pode informar a ferramenta para ela buscar. Tá? Do lado profissional, do lado da sociedade, do usuário, ele quer tudo. Eu quero que busque tudo. Tá? Tudo que seja bom, confiável, eu quero que busque. Tá? Então, essa ferramenta pode buscar, ela pode ser projetada, que está numa universidade, tá? Ela pode ser projetada para buscar, por exemplo, no YouTube? Pode. Tá? E que uso você vai fazer disso? Depende do projeto que você vai desenvolver dentro do seu ambiente. Um outro ponto que a gente tem que pensar, e o Second Life? Né? Teve um momento que o Second Life foi né, marcante. Nossa, segunda vida, né, o Second Life, todo mundo queria entrar, né, aquela coisa. Agora já passou da adolescência, né, já amadureceu e nós temos grandes ambientes lá. E ligado à nossa área tem a NASA. E aí, nesse ambiente da NASA Colab, é arquivo e a biblioteca. O usuário pode postar conteúdo. Como é que vai ficar esse ambiente daqui a algum tempo? Claro, pode postar, né, qualquer coisa, vai ter alguém olhando, né? Não é um YouTube que você coloca o que quiser, mas mesmo no YouTube, vamos lá, falar que é um ambiente em que as pessoas inserem conteúdo e se alguém achar que aquele conteúdo está violando, está incorreto, denuncia e ele é retirado, não é? Parece-me que a sociedade está se auto-organizando, né, dentro desse ambiente digital, tá? Neste contexto de colaboração, de produção de documentos, de, entre aspas, direitos morais, autorais, do material produzido. Aqui, né, olha, isso aqui é coletivo, instituições no mundo inteiro mandando informações para a Biblioteca Mundial, né, a World Digital Library. Este aqui eu queria mostrar para vocês. Acho que é o único que eu... Tem esse mais um que eu gostaria de mostrar. Esse ambiente, ele vai trabalhar com documentos, tá? É o arquivo, é uma interface de teste, lá ainda não definitiva, de um arquivo. E esses documentos hoje estão, né, na sede de um arquivo nacional e eles vão ser mostrados para o usuário por proximidade. Tá? E aí, quando você faz uma pergunta ou faz algum acesso, ele se reconstrói, né, em termos de uma organização dentro dele para o usuário. Vamos ver essa ferramenta, pode ser usada, não é, para qualquer que tenha que vou pegar. Esse documento, olha quantos outros documentos por proximidade são apresentados. Tá? Imagine, gente, que nós poderíamos estar, claro, tá, com muita pesquisa, e eu retomo sempre aquelas camadas da biblioteca digital, porque não é no achômetro que nós fazemos isso, tá, é com muito estudo. Nós poderíamos estar fazendo isso com documentos de toda a humanidade. Por enquanto é um arquivo controlado, tá? E para o usuário isso é muito mais fácil, ele vai saber que desse documento aqui, ele tem outros muito próximos que vão tratar desse assunto. Claro que aqui tem representação, tem tudo que nós conhecemos. Tá? É só uma interface, camada de cima, sendo remodelada para o usuário. Mas isso pode ser feito por tudo, em qualquer ambiente, desde que ele esteja aberto. Agora vamos voltar e vamos ver o próximo. Vocês conhecem isso? Tá, Galaxy.
ambiente, ó, passe, o que é que você quer? Né? Eu quero, sei lá, alguma coisa aqui com... pegar água. Não, está muito longe, animal aqui. Ah, ele está fazendo treinamento de busca, não é? Uma palavra, mais outra palavra. Mostrando assim. A hora que eu tenho aqui, ele traz novos elementos de refinamento de busca. Estão associados a esse. E aí a Anaí vai gostar? Eu trabalho com a organização, né, Anaí? O que é? Essa representação. E a partir do momento que eu digo é isso que eu quero ver dentro desse sistema, ele busca fotos. De onde? Do Flickr. Tá? Então nós estamos fazendo aqui o quê? Nós estamos fazendo um mashup, não é? Eu estou usando uma tecnologia, e essa tecnologia está de uma maneira visual aqui, tá? Buscando informações em diferentes fontes e apresentando esses conteúdos de forma diferente. Não é? Se a gente for fazer estudo semiótico disso aqui, nós vamos ver que essa reorganização ela pode levar para um outro entendimento. Tá? Isso, gente, é o que a gente tem hoje, nesse mundo digital. Tá? Pessoas construindo conteúdo, postando conteúdo e tecnologia usando esse conteúdo que está disponível, tá? Para possibilitar o acesso mais fácil, mais rápido, mais amigável, né? Mais prazeroso para o usuário. E aí? Então, bibliotecas, o que nós vimos? Do catálogo, as bibliotecas começam a oferecer serviços aos usuários, que tem um bibliotecário de referência digital, né? Tecnologias de 24 horas, 7 dias na semana, sistemas que permitem ao usuário se manifestar na reorganização dos objetos, da representação dos seus livros dentro do sistema, né, fica em área reservada. Né, poderíamos ter dentro desses ambientes um Facebook, uma rede de comunicação de usuários de bibliotecas. Os nossos usuários mais jovens não teriam problema nenhum de mexer uma rede de comunicação, uma rede de relacionamento dentro da biblioteca, porque faz parte do dia a dia dele. Então, todas essas tecnologias que nós estamos vendo, está sendo usada hoje pelas pessoas mais jovens que já nasceram no ambiente digital, deveriam estar sendo incorporadas às nossas bibliotecas. Tá? E aí, duas citações que eu gostaria de deixar para vocês, né? Que é de 1998, já para a tecnologia já faz um tempinho, hein? Os computadores e as redes estão começando a formar espaços sociais em que as pessoas se apresentam, encontram outras pessoas, trocam notícias, jogam, realizam negócios ou conjuntamente procuram informação. Uma nova forma de espaço de ação e interação está emergindo. Computadores e redes estão se desenvolvendo em um meio social e formando uma nova espécie de habitat. No futuro, o espaço virtual hospedará um número exponencialmente crescente de agentes de softwares que procuram por certas tarefas e realizam funções em benefício de seus clientes. Assim, no futuro, a rede será povoada e habitada por pessoas. Tá? Vamos pegar aqui, ó. O espaço virtual, nossa biblioteca, né? O nosso ambiente digital. Federal, um número exponencial crescente de agentes de software. Aqui nós vamos ter aqui programas, né? Que vão estar trabalhando, né? No contexto do ambiente, do usuário, desenvolvendo tarefas e funções em benefício dos nossos clientes. Né? Missão da biblioteca, né? A gente não tem conteúdo, não tem que representar, não tem que atender as necessidades do usuário, nós fazemos a representação para que ele possa saber o que é produzido e possa buscar aquilo que ele precisa, temos tarefas, temos funções lá dentro, tá? Isso aqui parece, né, que esse espaço virtual, ele poderia estar sendo pensado no contexto das atividades que nós temos, não é isso? Que nós fazemos exatamente isso. Nós podemos ser esse agente humano, trabalhando com agente de software. Mas quem sabe se o Vana aqui daqui a 20, 30, 50, 100 anos
Tá? Ah, vai ter só software fazendo isso na rede. Tá bom, mas alguém tem que ensinar o software, né? E quem que vai ensinar? Nós vamos ensinar ele a trabalhar. Tá? Por isso que eu insisto nas pesquisas que nós temos que desenvolver para chegar nisso aqui. De ter ambientes, né, que por mais que tenha tecnologia, mas tem uma tecnologia apropriada ao usuário, né, apropriada aos princípios que nós temos de informação. Retomo aqui, né, a arquitetura genérica, né, muito se fala de direitos e propriedades nessa camada, mas temos aqui também que pensar na camada de serviços e funções e nas nossas interfaces. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de pós-doc em Marília sobre propriedade intelectual em arquitetura da informação. Tá? Que também é um item aí que é importante nesse contexto de desenvolvimento de arquiteturas. Trago novamente a ideia da biblioteca digital, um sistema online que proporciona acesso a uma grande variedade de conteúdos, portanto toda a rede poderia ser uma biblioteca digital, não é? E disponibiliza elenco diversificado de serviços, tal, se incorporarmos todos aqueles serviços e mais outros que poderíamos estar projetando, voltado para a gestão desse grande ambiente informacional e de seus estoques e para a disseminação e acesso a esses estoques. Tá? Essa biblioteca digital que nós vemos hoje é próxima do mundo? A biblioteca digital que poderíamos fazer nesse contexto ficaria próximo desse mundo digital? Tá? E aí? É o mesmo caminho? Tá? Quem vai dizer que é o mesmo caminho? São vocês, profissionais da área. Tá? Hoje, o que parece é que ainda a gente não está nesse mundo aqui. Por N motivos. Inclusive, esses que vocês estão discutindo nessa semana. Tá? Mas podemos chegar em algo assim. O que é que nós temos? Nós temos um desejo de uma sociedade. Tá? E temos que buscar atender esse desejo legalmente. E aí, fazendo um marketing, né, eu tenho com uma aluna de doutorado um livro que está publicado pela Cultura Acadêmica, está em formato digital, acesso livre, todos podem baixar, ler, né, que ele fala sobre a criação e o uso de informação, tá, com aspectos legais na World Wide Web. Então, estamos preocupados? Sim, claro. Temos uma instituição, temos um trabalho, né? Temos que trabalhar segundo as leis, mas, gente, existem já outras licenças flexíveis, tá? Que nós precisamos entender como funcionam, precisamos descobrir quais são os ambientes informacionais que têm conteúdos sob essa licença flexível para que nós, profissionais, possamos utilizar adequadamente, sem violar as leis desse momento, né, esses objetos digitais e ensinar os nossos usuários a fazer esse uso adequado dessas informações nesse momento que eu entendo como sendo de transição, né, entre o rigor do direito autoral, né, e talvez um não direito autoral mais para frente. Tá? Mas nós estamos naquele momento do rigor da lei e de licenças que nos possibilitam, nos dão um pouco mais, né, de flexibilidade para trabalhar esses conteúdos, inclusive para tornar públicos os nossos conteúdos. Essa apresentação ela vai, né, para o site, ela entra o evento todo está com base em leis com licença de Creative Commons, então tem flexibilidade em cima disso. Então, cada vez mais a gente está percebendo que a sociedade está buscando essas leis para dar um jeito, né, ou meio que fugir aí das leis rigorosas de direitos autorais. E aí, portanto, como somos, né, pessoas dessa sociedade, acho que nós temos um dever aí de discutir, né, com os nossos governantes a lei de direitos autorais. Não é? Nós ficamos um tempo com ela discutindo, ia para um caminho, revogou, não é? Tínhamos lá algumas iniciativas na área de cultura, foi revogada, né? Parece que a gente vai e volta, né? Mas esse mundo digital parece que não volta, né? Cada vez mais, entre aspas, flexível. Gente, esses são, né, os meus apontamentos, né? E é mais assim, eu trouxe essa ideia do que está acontecendo no mundo, que todos vocês conhecem, das bibliotecas, para a gente pensar um pouco, né, se a biblioteca digital
né, e o mundo digital estão no mesmo caminho. Se não estão, o que queremos fazer para que estejam um dia no mesmo caminho? Ou se nem queremos que estejam no mesmo caminho. Bem, muito obrigada pela paciência de todos. E agora eu volto a palavra à professora Nair. Muito obrigada.